Salve rapaziada, salve, salve! Trazendo aqui mais um vídeo galera na área e hoje a gente vai comentar sobre um momento muito da hora de Hunter x Hunter, que é o arco das Quimera Antes, especificamente Netero versus Meruem. É essa luta que a gente vai focar, então bora comentar em 1, 2, 3, bora! Bom, de um lado a gente tem o Meruem. No caso a gente tem dois adversários muito fortes combatendo, certo? De um lado a gente tem o Meruem, que é uma criatura no seu ápice. Ele evolui de uma forma inacreditável. É uma criatura que começou como um rei, uma criança com poder, a gente pode dizer assim, mas conforme o passar do tempo foi evoluindo e se transformou em outra pessoa, em outro ser. Na verdade, ele era um ser que antes não se importava com a vida. Até que junto com a Komugi, ele começou a perceber que existem certas vidas que merecem ser salvas e merecem ser poupadas, pois a força não está necessariamente envolvida simplesmente no quanto o poder e o quanto você pode reprimir alguém fisicamente. Tanto que é igual que ele diz, a criança que ele mata no começo, ele diz, e se aquela criança pudesse ser melhor que eu em alguma coisa? Ou ela pudesse desenvolver uma habilidade que seria melhor que a minha? Então isso é muito interessante de ver no Meruem. Do outro lado a gente tem o Netero, um cara velho, um cara experiente, dono da associação Hunter, que já teve mais de 100 anos de prática e de vida e que está disposto a eliminar o rei a todo custo. Eu gosto muito dessa forma que o Togashi trabalha a lição de bem e mal dentro da história. Porque pra gente perceber, a pessoa que senta para conversar é o próprio Meruem. Isso é muito foda, porque a gente vê que ele não está preocupado com aquilo. Ele pega, senta para conversar na sua soberania, porque ele sabe que o Netero não pode fazer nada contra ele. Inclusive ele diz isso. Então sentando, ele quer conversar e começa a dialogar sobre a desigualdade do mundo. Isso é muito engraçado, porque ele tem uma contradição muito forte nesse seu argumento sobre a desigualdade. Que é um argumento que é muito válido, mas que ainda assim é muito contraditório com o que ele realmente representa. Pega a visão. A gente fica dividido entre o individualismo e o coletivo do Meruem. O coletivo mostra que ele quer o bem da sua espécie. E que ele quer não o bem só da sua espécie, mas o bem dos humanos também. Ele quer o bem daqueles que ele valoriza como necessários e como merecedores de viver. Isso é um ponto muito interessante. Em contrapartida, a gente tem o individualismo do Meruem, que a curiosidade o afeta. Como já diria aquele ditado, a curiosidade matou o gato. No caso, a formiga, né? Mas enfim. Simples como, quero saber o meu nome. Coisa simples como, eu sei o que é melhor para a sociedade, porque eu sou o rei. Eu entendo que eles precisam de mim. Você entende o que eu quero pegar? Você entende a visão que eu quero passar? Que não é totalmente coletivo, mesmo que seja bom. Ainda assim tem um individualismo muito forte nesse dilema do Meruem. Pelo menos na minha opinião, é claro, isso aqui é só a minha visão sobre o que tá acontecendo. E se vocês forem parar, é muito engraçado, porque o Meruem, ele perde pelo seu lado individualista, pelo seu lado humano, se a gente pode dizer assim. Pois ele começa querendo falar do coletivo, falar de como a sociedade é desigual e como a sociedade é injusta, e ele perde esse argumento. Ele não perde, né, mas ele acaba ignorando esse argumento quando o seu individualismo sobrepõe ele, porque ele quer saber o seu nome. Então o Netero usa isso e fala, você quer saber o seu nome? Beleza, mas primeiro você tem que fazer eu desistir. E como a gente sabe, a malícia humana não tem fim. É muito engraçado como o Netero, ele tá muito mais envolvido. Ele tá muito mais envolvido com o fato de ser um oponente muito mais forte que ele e que ele pode dar tudo que ele tem contra esse oponente do que necessariamente o fato dele querer salvar a humanidade. Pelo menos durante a batalha, essa é a impressão que me passou. Isso é muito interessante, porque como a gente diz, o individualismo humano sempre sobrepondo o coletivo, entende? Tanto que é por isso que a vitória vem, mas a gente já vai comentar sobre isso. O Meruem, ele se considera um cara necessário. Ele se considera o rei, ele se considera o ápice da evolução. E é por isso que ele nunca, durante toda a batalha, ele não está preocupado com isso. Porque ele é o rei, ele é soberano. Ele se sente como se ele fosse necessário. Pelo menos na minha opinião. Porque ele nasceu desse jeito. Ele tem, sei lá, nem um ano eu acho de vida. Então esses poucos dias que ele conseguiu evoluir, mesmo que ele evolua muito rápido, ainda assim é só uma criança. Entre aspas, né? Mas é muito engraçado porque isso é uma mentira também. A gente já viu algumas formigas como o Elfin, como o Meleoron, que é o camaleão, como o polvo, que é o Icalgo. Essas formigas, eles não precisam do rei, porque o individualismo já sobrepõe. Se vocês repararem, a primeira formiga que nasce, a primeira formiga que fez a fagogênese com o humano, ela é muito ligada à rainha.
As próximas não são tantas, porque engolirão humanos egoístas, humanos arrogantes, humanos que não estão preocupados com o coletivo, e sim com o individualismo. E isso influencia muito na cadeia das formigas. Então a gente pode perceber nesse fato também que não é necessariamente uma verdade o fato dele ser o rei que é necessário, entende? Mas ainda assim ele traz uma visão muito positiva sobre o que a sociedade representa e o que a sociedade pode vir a ser com o seu governo. Bom, durante a luta, a música e o visual influenciam bastante, na verdade. Principalmente, mano, essa luta é muito bem feita. A luta é incrível. Eu acho só que um pecado, inclusive nessa luta e várias de Hunter x Hunter, são que elas são muito rápidas. Essa luta eu acho ela muito rápida pelo potencial que ela tem, entende? Claro que tem aquela animação foda quando o Meruem começa a usar a velocidade e o Netero usa todas as mãos. E aí tem aquela animação muito bonita, ele perde a perna, perde o braço. Beleza, mas eu acho que ela é muito rápida, ela podia ser mais longa, por quê? Porque poderia ser mais bonita, entende? Mas não atrapalha nada. A gente não tira a nossa linha de raciocínio do foco principal, que é analisar a fundo essa luta, né? A fundo, porque eu não vou chegar a lugar nenhum com isso aqui, eu acho. Mentira, você, fica até o final. Mas como eu ia dizendo, a luta, ela não necessariamente tem um lado bem e mal. Que é aquilo que eu falei que eu gosto muito do Togashi. Ele não está apresentando o bem e o mal. Ele está apresentando uma ideologia e ele está apresentando outra ideologia, onde uma é conflitante com a outra, o que é a guerra. Ou seja, ele não está vendendo um lado para você, como se aquele lado fosse certo. O que a gente vê muito, né, na nossa própria sociedade. Não estou falando necessariamente agora, mas estou falando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o que a gente quer entrar aqui, entendeu? Pra não gerar treta. Uma frase que ajuda muito pra entender o que eu quero passar, é uma frase do nosso querido Dom Flamingo. Você vai entender essa frase. Observe. A frase consiste no seguinte: rótulos são passados por gerações, valores são diferentes. Uma criança nascida na guerra terá um pensamento diferente de uma criança que nunca perdeu a paz. Os que terminam no topo têm o direito de reescrever o certo e o errado. A justiça prevalecerá. Claro, os vencedores clamam a justiça. Eu não estou falando que isso é verdade, mas eu acho que isso se encaixa no mundo de Hunter x Hunter, entende? Porque essa, no final das contas, é uma mensagem interessante que a série pode passar na sua interpretação. No final das contas, o vencedor que clamará o que for certo e o que for errado. Como a gente pode perceber no final, o Netero, ele é simplesmente colocado um vídeo sobre ele ter deixado a associação. E tudo volta ao normal. Ou melhor, tudo nunca saiu do normal. Porque aqui ele ficou no mesmo lugar, entende? É como se a gente estivesse vendo uma notícia de vários policiais que salvaram uma cidade. No fim das contas, para as pessoas que estão ali no centro, fazendo suas compras, fazendo seus dates, não mudou porra nenhuma. Essa é a verdade. Infelizmente, porque essa é só a minha interpretação do que aconteceu, entende? E isso influencia muito no fato do final da luta. O Netero perde a perna direita, ele vai lá e estanca o sangramento. Meruem fala, caralho. Netero perde o braço esquerdo, porque o Meruem começa a se adaptar aos movimentos do Netero. Primeiro, já graças a Komugi, né, ele aprendeu a ter uma estratégia. É uma frase que eu anotei aqui no meu roteiro. Ele cresceu, pois ele não estava sozinho. A coletividade fez ele evoluir como indivíduo. Isso é muito interessante, porque como rei, ele não era nada além de um rei. Ele era o rei. Ele não era Meruem, ele era o rei, entende? Com a Komugi, ele quis saber o seu nome, ele quis saber coisas que ele não teria interesse, pois ele seria esse estereótipo de rei, o vilão, entende? Mas ele evoluiu como Meruem, ele é alguém, ele é um indivíduo, ele é Meruem. Isso é muito foda. Mas Meruem, além do indivíduo, tem o coletivo. E é por isso que ele perde contra o Netero. Depois de arrancar o seu braço esquerdo, com aquela jogadinha que ele fez, né, de fazer o Netero usar todos os movimentos, para que ele conseguisse se adaptar a todos os movimentos e aí conseguir atacar Netero. Netero usa seu golpe final, que é a mão zero. Vai lá, pelas costas, pô, taca uma rajada de energia e não acontece nada com o Meruem. Ele fica machucado. Inclusive ele se machuca bem pouquinho durante a luta, bem pouquinho. Mas essa ainda assim machucou um cadinho. Cadinhozinho, mas machucou. Derrotado no chão, você fala, fodeu, perdeu. E aí a trilha sonora brilha, e aí o audiovisual brilha, e aí, filhão, a trilha sonora aumenta e é terror, e você fala, acabou, perdemos, é nóis. Mas aí existiu uma coisa, que é uma coisa que soluciona guerras. Tá falando, é claro, de uma bomba, não é verdade? Uma bomba atômica, pode se considerar? Talvez. Bom, se a gente notar,
A cena final dessa luta, né, porque vou chegar até aqui e não vou ir até mais, porque a intenção é falar sobre essa luta e o que ela representou pra mim. No final dessa luta a gente tem algo bem interessante, que é a capacidade evolutiva dos humanos é infinita, segundo o nosso próprio Netero, não é verdade? Com essa frase ele mostra o quanto os humanos são peculiares, vamos dizer assim. Tanto que o Meruem morre de medo nessa cena, morre de medo, né? É a primeira vez que ele sente medo, porque ele vê a determinação de um homem que está prestes a morrer e está prestes a levar ele junto. E uma frase muito interessante que ele diz que é: esse jogo já estava definido desde o princípio. Porque se a gente for botar no Choji, como é que é o nome do jogo? Choji? Eu esqueci o nome da porra do jogo. Se a gente for botar no jogo, a gente vai ver o quanto isso já estava definido desde o começo. Era uma estratégia pensada. Porque só a malícia humana para sacrificar o seu próprio rei para garantir a vitória. Olha que foda, não é verdade? No rei, no caso, o Netero, tá? Que era o homem mais forte do mundo, né? Na época, mas enfim. Inclusive, se o Netero era o homem mais forte do mundo, ainda bem que, né, conseguiu pegar o Meruem, porque se não tivesse ganhado, fodeu, né? Mas enfim. Isso deixa um ar triste no final dessa saga. Não só no final, mas nessa parte, isso deixa um ar triste. Depois dessa cena, eles começam a mostrar várias cenas e eles explicam a bomba. E é um bagulho, mano, assustador, velho. É um bagulho que, assim, só os humanos para criarem uma arma capaz de destruição em massa. Além disso, envenenamento por radiação. E o envenenamento que passa para outras pessoas. Isso, mano, isso é uma arma de destruição inacreditável. Que só um ser com capacidade individual infinita e uma malícia individual gigantesca seria capaz de construir. E é os humanos que são capazes de construir isso. Existe uma frase muito interessante que eu vi no canal Mangaque, que se diz assim: o humano que se transformou em monstro para derrotar o monstro que se tornou humano. E é uma frase muito bonita, uma frase muito interessante, mas eu discordo, sabia? Eu discordo porque será que o humano se transformou em monstro? Ou será que ele sempre foi monstro? Ou melhor, será que ele sempre foi humano? Porque assim, por que o Meruem se transformou em humano? Entende? Por quê? No final das contas, ele era uma formiga. Por que a gente está distribuindo essa coisa boa no Meruem como humano? E por que a gente tira essa coisa boa, essa coisa ruim do Netero como monstro, entende? Por que a gente tira a culpa da humanidade sobre isso? No fim das contas, a gente é assim. Talvez não você, talvez não eu, mas a humanidade é assim. Então a gente vai fazer o quê? No fim das contas, eu não concordo muito com essa frase, mas ainda assim acho uma frase muito bonita. Eu acho uma frase que tem tudo a ver com o contexto, sabe? Daí é só opinião pessoal. Mas mesmo assim é uma frase muito interessante, né? Porque a gente pode debater sobre isso e no final ver. Será que existe algum vilão mesmo? Em Naruto existe um Madara, um vilão que quer ativar o Tsukuyomi infinito. Em Dragon Ball existe Frieza, um vilão que é mau e é isso aí, sou mau e vou acabar com o seu planeta e é nóis. Em Boku no Hero existe o All for One, que é mau, eu sou foda e é isso aí. Mas em Hunter x Hunter, quem que é o vilão? Se existe um vilão, quem é ele? A formiga, que queria uma sociedade melhor, uma sociedade onde a desigualdade não existiria, mesmo que isso ela tivesse que usar o terror para o controle. O homem, que sacrificou tudo e usou uma arma de destruição em massa, que tecnicamente deveria envenenar até mesmo as pessoas que estavam lá naquele lugar, né? Porque depois o Meruem chegou lá no palácio e tinha essas pessoas, mas que usa uma arma de destruição em massa para derrotar um único ser. A formiga, que protegeu a Komugi, porque ela precisava proteger alguém precioso para a pessoa que lhe era preciosa. Ou o menino que largou tudo que tinha por um único desejo: assassinar a formiga que estava na sua frente. No fim das contas, na minha opinião, eu acho que é igual aquela frase: o certo e o errado está nos olhos de quem vê. Mas enfim, eu não tenho certo nem errado nessa visão. Eu não sei se você chegou a algum lugar com esse vídeo. Talvez você olhe e fale: porra, que merda. Talvez você olhe e fale: pô, que legal, dá pra tirar alguma coisa. Espero que você consiga tirar alguma coisa disso aí. Se não conseguir, comenta aqui porque você não conseguiu. Se você discorda de mim, pode comentar também, não tem problema. E é isso aí. Até o próximo vídeo, obrigado pela paciência. Obrigado por ficar aqui até o final. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Todos os links de todos os canais que eu usei como referência pra fazer esse vídeo estão na descrição. E os vídeos que eu usei como base e como fonte de vídeo estão na descrição também, né? Músicas, vídeos, canais, então segue tudo lá. Se você achou que eu realmente me inspirei em canais, tá? Então não precisa ficar tão ofendido assim comigo. Eu realmente me inspirei em canais, estão todos na descrição, todos os vídeos dos canais. Então até o próximo vídeo, obrigado e tchau.